Olá, bem-vindos à Cozinha da Pri. Eu sou Pri Zonaro e eu vou mostrar para vocês aqui hoje como faz um pão de mel de colher. Maravilhoso, que nessa época do ano a gente pode usar tanto como sobremesa dentro de um pirex, como sobremesas individuais, doce de pote e dentro do ovo de Páscoa. Vamos lá? Segura aí! Vamos começar então o nosso pão de mel de colher. A gente vai começar pela massa. E antes de começar a massa, como ela é bem rapidinha de fazer, eu já tô pré-aquecendo o meu forno ali a 180 graus e preparei duas assadeiras assim, ó, com papel manteiga, para ficar mais fácil de a gente tirar para recortar o pão de mel. Essa assadeira mede 30 por 35 aproximadamente, mas não se preocupe, porque todas as medidas, tanto dos ingredientes quanto da assadeira, rendimento, etc., vai estar tudo aqui descrito abaixo do vídeo. Vamos começar então com os líquidos nessa receita. A única coisa que eu vou precisar é de uma bacia, não vou precisar batedeira aqui. A gente tem aqui o leite. Lembrando que esse pão de mel aqui é um pão de mel vegano, então esse leite aqui é um leite vegetal. Eu tô usando leite de amêndoas, mas você pode usar o leite que dá sua preferência. Eu tenho aqui o meu vinagre, meu óleo vegetal, eu tô usando óleo de girassol. Tenho aqui o meu melado de cana. No caso, se você consumir mel, você pode usar mel, não tem problema nenhum. A receita vai ser exatamente a mesma. Vou misturar esses líquidos aqui. Vou acrescentar o meu açúcar. Aqui eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar tanto o demerara quanto o açúcar refinado normal. A receita dá certo tranquilamente. Vou acrescentar aqui as minhas especiarias. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma colher e meia de canela, uma colher e meia de sopa de canela, uma colher de cravo e aqui eu tenho meia colher de noz moscada. É isso que vai dar o cheiro, o aroma e o gosto delícia do nosso pão de mel. Se você gostar mais especiarias, mais forte, pode pôr mais, não tem problema nenhum, ele não altera a textura do nosso bolo. Tenho aqui cacau em pó, também vou acrescentar aqui. A minha farinha, que agora eu vou deixar o fouet de lado. E vou aos pouquinhos mexer com a minha espátula. Essa quantidade aqui vai ser quantidade suficiente para a gente fazer duas camadinhas fininhas das assadeiras que eu mostrei. Por que eu quero camadinha fininha? Porque a minha intenção é fazer esse doce dentro de um pirex, de um copo, de um pote, de um ovo de Páscoa. E assim evita de eu precisar ficar cortando esse pão de mel no meio. Então eu já faço ela fininha, já facilita muito mais o meu trabalho, o tempo de forno é bem menor, ou seja, é tudo melhor. Vou misturar isso daqui. Depois que você tiver uma massa bem lisinha, bem uniforme, com seus ingredientes todos bem misturadinhos, a gente vai acrescentar, aqui temos fermento, um pouquinho de bicarbonato e uma pitada de sal. Eu acrescento esses ingredientes delicadamente à minha massa.
E agora eu vou colocar nas minhas duas assadeiras. Eu vou dividir essa massa ao meio em duas assadeiras e vai direto pro forno. Facinho, certo? Se você quiser pesar essa massa para uma outra tigela e dividir ela certinha, perfeito. Eu vou fazer só para consumo aqui na minha casa mesmo. Então, eu não tô tão preocupada se uma camada vai ficar ligeiramente mais grossa do que a outra. Mas comercialmente falando, eu pesaria essa massa e dividiria exatamente o peso por 2 para que você tenha camadas bem uniformes e possa fazer seus doces todos iguaizinhos. Prontinho! Tá uma delícia! Agora o meu forno já tá pré-aquecido, 180 graus, e elas vão assar agora por aproximadamente 18 minutos, 20 no máximo, ou até você abrir e espetar um palitinho e ele sair limpinho. Enquanto o meu bolo tá no forno, eu vou preparar o meu doce de leite. O doce de leite que eu preparei hoje é da minha grande amiga Mucinha. Eu vou deixar o Instagram dela, o YouTube, tudo aqui descrito abaixo no vídeo e o link pra receita do doce de leite. A única adaptação que eu fiz é que na hora que tá fervendo o caramelo, eu acrescentei uma colher de café de agar-agar. Isso vai deixar a consistência do nosso doce de leite ligeiramente mais grossinho, que eu prefiro. Mas a receita normal também funciona. Eu fiz o teste e fica maravilhoso. Então eu já fiz o meu doce de leite, ele está gelando no momento. E eu vou fazer também mais duas coisas que eu vou precisar para a montagem do nosso pão de mel. Uma delas é a nossa caldinha. Esse pão de mel de colher, ele fica extremamente molhadinho, extremamente cremoso. E para isso, eu vou usar uma caldinha de leite. Aqui eu tenho leite de amêndoas. Eu vou fazer como se você fosse tomar um achocolatado, só que um pouquinho mais forte. Então vamos supor, aqui eu tenho 300 ml de leite. Então para 300 ml de leite, eu vou colocar uma, 2 colheres de achocolatado. Achocolatado normal, aquele que tem açúcar, tudo, aquele lá mesmo. Vou misturar isso daqui. E eu vou acrescentar aqui também um pouquinho de cravo, uma pitadinha, tá? E um pouquinho de canela. Aqui deve ter dado de canela uma colher de café mais ou menos, tá? Vou misturar bem isso daqui para não ficar pelotinha. Ai, o cheiro disso é uma coisa. E pronto. Nós temos aqui então a caldinha que vai molhar o nosso pão de mel. Eu tenho aqui, ó, um daqueles coisas de ketchup, sabe? Eu vou colocar aqui dentro depois só para ficar mais fácil na hora de eu molhar. Mas assim, pode molhar com a colher, com a conchinha, tá no mesmo, tá? Outra coisa que eu tenho que preparar também para minha montagem é o meu ganache que vai em cima. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo sem leite na composição. Eu vou derreter isso daqui de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele derreter por completo e vou acrescentar um pouquinho da nossa mistura ali de leite, canela e cravo para formar o nosso ganache que vai em cima do nosso pão de mel. Para esses 200 gramas de chocolate, eu vou acrescentar 70 ml da minha misturinha ali de leite, chocolatado, canela e cravo, tá? Só vou misturar aqui gentilmente. Se você quiser um ganache mais molinho, acrescenta um pouquinho mais de leite.
Esse daqui vai ficar aquele ganache bem durinho, tá? Só não vai ficar chocolate, mas vai ficar durinho. Não vai ficar aquele ganache molenga, tá? Então eu tenho aqui agora tudo que eu preciso para fazer a montagem do meu pão de mel de colher. Eu tenho aqui, ó, o meu pão de mel, olha que lindo que ele ficou. Tenho o doce de leite, ó, que eu pus num saquinho de confeitar para ficar um pouco mais fácil para recipientes menores, tá? Para não ficar tudo melada a boca. Tenho aqui a minha caldinha de molhar o bolo e o meu ganache que eu vou finalizar. Agora eu vou dar para vocês algumas ideias de montagem desse pão de mel. A gente pode fazer, por exemplo, em copos individuais para ser servidos como sobremesas individuais. E aqui você entenda também o seu potinho de venda, né? Para vender o seu bolo de pote. Já pensou um bolo de pote vegano para você vender? Vai ser esse. Eu tenho aqui, ó, uma taça de vinho, ó, casca de ovo de Páscoa e um pirex. Então assim, o mais fácil vai ser o pirex. Você não vai precisar nem colocar o doce de leite no saco de confeitar, né? Você vai vir aqui e a montagem que eu fizer nesses menores é exatamente igual para esse daqui. Só que cortes maiores de massa de bolo, certo? Então eu vou começar fazendo o meu copo ou o meu pote do meu bolo de pote, tá? Então eu tenho aqui o copo e eu sempre pego cortadores para que fique mais bonitinho, né? Então eu sempre vou ver um cortador que mais ou menos se encaixa dentro do meu copo, tá? Então eu vou começar assim, ó, com a minha primeira camada. Quando você estiver fazendo quantidades, você vai fazer por todos os potinhos aqui, faz todas as primeiras camadas, molha todos os bolos, depois vem com o recheio. Não vai fazer pote por pote, porque isso te ocupa um tempo fora da casinha, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha primeira camadinha. De pão de mel. Aí o que eu vou fazer? Lembra que eu disse? Para não ficar meleca no vidro, nem no pote, nada, eu vou colocar a minha caldinha dentro de um negocinho desse aqui. Aí, ó, eu tampo, viro e aí molho, ó. Molho bem esse pão de mel. Aí eu vou vir aqui com o meu doce de leite. Eu sempre começo pelas bordas para ter certeza que ele vai aparecer na montagem, tá? Coloquei mais uma camada, eu venho aqui, ó, com mais uma camadinha. E venho de novo com o meu molhinho aqui, ó. E venho novamente com uma camadinha de doce de leite. E eu vou finalizar esse daqui com o meu ganache. Vou pegar uma colherzinha pro ganache. Ele vai ficar melhor finalizado também se você, para recipientes assim menores, quando você coloca numa manga de confeitar, tá? Se esse ganache ficar bem durinho, ele também vai dar como ponto de bico, tá? Olha isso! Que maravilha de doce é esse! E eu vou finalizar aqui em cima, ó, com um pouquinho desse granuladinho quadradinho aqui. Vou pôr só na metade. Só que vai pra geladeira e é bem melhor se você for servir como sobremesa na sua casa que você faça isso no dia anterior, tá? Para bolos de pote que fiquem fechados hermeticamente, claro, ele dura até 10 dias na geladeira, ok? Então uma ótima opção comercial. Agora eu vou fazer aqui na taça, ó. Na taça eu vou começar com um cortador um pouquinho menor. Vou passar para um médio depois, não sei se vai caber o grande, mas vamos ver. Então eu vou começar com um menorzinho.
fazer o acabamento aqui com as minhas bolinhas. Olha aí que legal, mais uma opção que fica super, super, super bonita, super apresentável e fácil de fazer, né, gente? Vamos combinar. Fugiu uma bolinha aqui. Aí eu tenho a opção também de fazer. Então eu tenho aqui a minha casquinha de ovo e eu vou repetir exatamente o mesmo processo, tá? A única coisa que aqui no meu ovo de Páscoa eu vou esperar um pouquinho endurecer esse ganache para que eu possa dar um acabamento aqui na borda e jogar um granuladinho ou um chocobol aqui no meio para ficar apresentável para o meu cliente ou para o meu presenteado, certo? E eu posso fazer exatamente a mesma coisa para uma sobremesa na minha casa ou para levar na casa de um amigo. Então eu vou cortar aqui, ó, o meu pão de mel. Ó, fundo do meu pirex. Vou vir com a minha caldinha aqui, ó. Depois eu venho aqui, ó, com o meu doce de leite. Olha só, vai dizer que isso daqui não é uma sobremesa mara pra gente servir, hein? Num jantarzinho, num almocinho de fim de semana? Maravilhoso! Olha só que delícia! Olha isso daqui de lateral. É algo assim que dá muita água na boca, certo? Então a gente tem aqui, ó, o nosso pirex, o nosso copo individual, né, sobremesa individual, ou o nosso bolo de pote e o nosso ovinho de Páscoa, que eu vou finalizar ele agora aqui com um ganachinho, pôr os meus confeitos no meio. Eu tenho aqui então meu ganache no bico de... eu tô usando o 2D da Wilton, mas você pode usar qualquer bico estrelado que você tiver, ou qualquer desenhinho que fique bonitinho, né? Ó, aí eu vou vir aqui, ó, vou fazer assim, ou biquinho, enfim. Aqui vocês estão reparando que o ganache está ligeiramente mais claro. Ele só tá mais claro porque eu coloquei ele na geladeira para ele endurecer. E aí, conforme eu ia lá de tanto em tanto tempo, eu batia com o fouet. Então, para ele não ficar cheio de pelotas e tal. Então ele vai ficar mais claro porque eu tô batendo o chocolate. Mas isso, fica tranquila, não tem nada a ver, não muda nada. Ele vai escurecer depois e vai ficar exatamente da mesma cor do outro, tá? É só uma reação que ele tem ao fouet. E aí eu venho aqui agora, ó. E finalizo o meu ovinho do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar também doce de leite aqui, né? Fazer uma gracinha, enfim. Olha só que bonitinho. O nosso ovinho de Páscoa. No final, então, nós temos vários tipos de apresentação de doce aqui, ó. Meu pirex de doce. Tem o meu pote individual ou o meu bolo de pote, né? Que pode ser bolo de pote, sobremesa na taça e ainda o nosso ovinho de Páscoa recheado de pão de mel. Tudo veganíssimo e acredita em mim, maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!